Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Eliakim e estamos aqui para dar continuidade à nossa série de reflexões bíblicas sobre o tema O que fazer em tempos de crise. Temos abordado esta série de exposições e creio que você tem extraído grandes lições para as suas vidas, para poder assim aplicar aquilo que a palavra de Deus nos diz, para que possamos vencer as crises do nosso tempo, as crises do nosso século. E nós iremos dar continuidade, e desde já eu quero agradecer a vocês, aqueles que se inscreveram no meu canal, que continuem aí compartilhando, nos ajudando sim a crescer este canal, para que possamos postar mais vídeos sobre várias temáticas, ok? Eu conto com você. Lemos assim em Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz assim o livro de Deus: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Aqui na verdade é a continuação da nossa última reflexão que tivemos aqui sobre a fé dos juízes, dos reis e dos profetas em tempos de crise. Vamos continuar analisando a fé destes homens que conseguiram, em seus tempos difíceis, vencer as intempéries, as circunstâncias problemáticas e adversas de suas vidas. Nós vimos no nosso último encontro, na nossa última reflexão, que no tempo dos juízes, Deus levantara homens para julgar o povo, para pôr ordem na casa, e conseguiram várias conquistas. Nós vimos que Deus também levanta reis que temeram a Ele, e com grande fé, como o rei Davi, como o rei Ezequias, como o rei Josafá, conseguiram então muitas conquistas. Vimos também a fé de vários profetas, que como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, conseguiram então triunfar em meio às crises do seu tempo. E hoje nós iremos continuar e teremos uma visão mais ampla daquilo que realmente estes homens passaram. É o nosso último encontro aqui desta reflexão. E vamos ver como eles sofreram para então poder alcançar as promessas. E muitos morreram e até hoje estão por esperar algumas promessas, e você vai ver como isto é maravilhoso. Homens que viveram, por exemplo, há 4.000 anos atrás, como Abraão, morreu e não viu o cumprimento das promessas. Homens como, por exemplo, Davi, que almejou, como Abraão também, ver os dias do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não alcançaram estas promessas. Por quê? Porque eles tinham esta fé convicta em Deus. E a fé, a nossa fé, ela está ancorada em dois atributos de Deus: a sua fidelidade e o seu poder. A sua fidelidade no sentido em que Ele cumpre as suas promessas, e o seu poder no sentido em que Ele tem poder e está em toda... Ele tem poder no sentido que Ele tem poder, e o seu poder está concentrado em suas poderosas mãos. A nossa fé tem essas duas âncoras. E nós vemos aqui então a fé destes homens ancoradas na fidelidade e no poder de Deus. Todos estes homens e mulheres que já citamos aqui, eles tinham como base o poder e a fidelidade no Deus eterno. Olha só o que o texto nos diz sobre estes homens. Apagaram a força do fogo. E aqui nós nos reportamos àquele episódio em que Ananias, Misael e Azarias é jogado na fornalha de fogo ardente na Babilônia, porque eles desobedeceram assim o decreto do rei, preferindo obedecer o decreto do Rei dos Reis, que é o Deus eterno, Deus de Israel. Então eles foram lançados na fornalha de fogo. E segundo as Sagradas Escrituras, quando o rei os jogou, pensando em que eles
não estavam mais ali dentro, somente a fumaça, ele viu um quarto ser andando na fornalha de fogo, e este ser era o próprio Deus que estava com eles. Deus também nos deu uma promessa. Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias até o fim desta presente era. E eu falei a você já que a maior promessa que Deus fez para nós é de ser o nosso Deus e que estaria conosco todos os dias. E o nosso Deus, Ele está conosco. E esta é a nossa maior alegria e esperança neste mundo cruel e mau, onde nós vemos muitas injustiças sociais, vemos o juízo pervertido, vemos várias injustiças contra, por exemplo, os pobres, os menos favorecidos, os menos assistidos. Vemos muitas barbáries e muitas coisas erradas em nosso país. Mas nós cremos em Deus que um dia tudo isso irá passar e nós chegaremos finalmente naquela terra onde não há crise, onde não há pandemia, onde não há coronavírus, onde não há briga, onde não há mortes, onde não há velório, onde não há nenhuma dessas circunstâncias malignas que vêm sobre o mundo para tentar este mundo mau. E estes conseguiram vencer a força do fogo, escaparam no fio da espada, como por exemplo Davi, quando fugia da espada de Saul, e muitos outros também Deus livrou-os da espada de homens, de reis malignos. Da fraqueza tiraram força. Lembra que o povo, ele dizia mais ou menos assim, que eles eram fracos. E Deus usa a boca do profeta e diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então, hoje nós vemos, por exemplo, aquela teologia da autoajuda, teologia coach. Nós vemos aí aqueles, por exemplo, vídeos motivacionais que são bons, mas nós temos que tomar muito cuidado também de isso não massagear demais o nosso ego e nós aí então estufarmos o peito e pensarmos que somos mais do que aquilo que nós somos na verdade. Nós temos que tomar esta cautela, ter esta cautela. E para isso, nós devemos observar que nós não somos fortes na verdade, nós somos fracos. A nossa vida ela é muito curta, a nossa vida ela é passageira, é transitória, somos peregrinos aqui na terra, estamos de passagem, não temos casa permanente aqui. Tudo aquilo que você hoje vê nesta terra irá passar pelo fogo, exceto aquelas pessoas que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Então nós não devemos ter como âncora, como base, as coisas deste mundo. Devemos sim usufruir das coisas boas deste mundo, trabalhar, estudar e da terra extrair as riquezas, os nossos alimentos diários, mas não devemos pensar que iremos passar o resto da eternidade nesta terra, porque a nossa morada ela está lá no céu com Deus. E estes homens tinham essa esperança. Estes homens, eles venceram essas circunstâncias adversas porque eles creram que Deus estaria com eles, não somente aqui, mas lá no céu também. E ele continua: na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos do inimigo, como por exemplo o próprio Josué, que venceu várias nações com o exército de Israel, com o exército de Deus, antes de entrar na terra prometida. Tiveram que batalhar muito para poder então entrar na terra prometida e puseram então assim em fugida os exércitos do inimigo que não temiam a Deus. E ele continua, ele vai dizer: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui nós nos reportamos a 2 episódios do Antigo Testamento em que nós lemos no livro de Reis que Elias, pelo poder de Deus, ressuscita ali o filho da viúva de Sarepta, que tinha morrido. Então agora ele ora e Deus então restaura a vida daquela criança. E vemos também em segundo livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, aquele milagre glorioso do profeta Eliseu ressuscitando pelo poder de Deus o filho da sunamita que tinha morrido.
Então, o escritor está se reportando a esses episódios milagrosos em que Deus operou o seu milagre, a sua maravilha, através dos seus servos, os profetas. Olha só, ele continua: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Existiram santos do Antigo Testamento, não somente do Antigo, mas da igreja primitiva e em nossos dias, que sofrem também torturas, sofrem perseguições, por exemplo, em países totalitários, comunistas, socialistas, onde são restritos ao Evangelho. Todos os dias, segundo um censo levantado, morre cristão neste mundo por causa da perseguição religiosa, intolerância religiosa. E aqui eu deixo o meu repúdio, aqui eu deixo a minha bronca contra essas pessoas que agem assim contra os cristãos, tendo então assim os governos desses países de tomarem as providências, porque muitos desses países eles escravizam, eles exploram realmente o povo com o seu regime totalitário, inclusive matando muitos cristãos. Então, muitas pessoas que tiveram fé em Deus e têm fé em Deus continuam assim sendo torturados por homens malignos. E por que eles enfrentaram até a morte, sendo até torturados? É porque eles tinham em vista as promessas de Deus, não somente as promessas que se cumpriram em suas vidas no seu tempo, mas a maior promessa de ser servo de Deus, de ter Deus como seu Deus e para sempre morar no céu de glória com o Senhor e ver o rosto de Jesus, assim como Ele é, nós também o veremos. E ele continua, o escritor aos Hebreus, já concluindo aqui a nossa reflexão. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, como foi o caso de José, por exemplo, que foi preso no Egito injustamente, mas depois Deus o exaltou e o tornou como o segundo mais poderoso da terra do Egito naquele tempo. E ele continua: foram apedrejados. Aqui nós nos reportamos ao profeta Zacarias, que foi tomado por Deus para proclamar sim o juízo contra a nação de Israel que tinha pecado contra Deus, e ele estava no templo de Deus. Olha só o que fizeram com ele. Depois que ele libera a profecia que Deus mandara para ele entregar, o povo, os príncipes daquele povo, apedrejam o profeta Zacarias e ele morre ali no templo de Deus. Foi algo realmente muito injusto, que Deus não se agradou, e depois viria sim logo o juízo de Deus sobre aquela nação. E outros foram cerrados, como por exemplo o profeta Isaías. Segundo uma tradição rabínica antiga, mataram Isaías assim, muito triste. Deitaram ele, pegaram o serrote e cortaram ele no meio. E nós vemos que Isaías realmente, ele não calava sua boca diante das injustiças sociais do seu tempo. Ele pregava mesmo contra o pecado, contra os reis que escravizavam, que sugavam o pobre. Ele nunca se calou ante essas situações de exploração para com o povo, chamando sempre o povo de Deus ao arrependimento. Tentados, como todos aqui foram, mortos a fio de espada, como foram, por exemplo, os profetas de Israel no tempo de Elias. Naquele tempo, o reino de Acabe e Jezabel era um reino falido, um reino que entrou em crise. Por quê? Porque aquele povo, inclusive os representantes do povo, os cabeças, eles estavam em grande pecado contra Deus. Eles estavam longe dos caminhos do Senhor, adorando o deus Baal, adorando Astarote, adorando Azerá, os deuses pagãos, e introduziram então assim o culto a Baal, inclusive na casa de Deus, expulsando assim os profetas de Deus, matando os profetas de Deus, trazendo juízo assim para si. E isto foi um grande declínio espiritual daquela nação. E com isso Acabe e Jezabel mataram muitos profetas.
E o texto continua: andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras. Aqui nós nos reportamos ainda a Elias. Era Elias quem andava sim, vestido de pele de ovelha e de cabra. Era um homem humilde que teve grande responsabilidade com Deus, com o seu povo e com a palavra de Deus. Desamparados, aflitos e maltratados. A maioria desses homens que nós mencionamos aqui, eles foram rejeitados no seu tempo. Eles foram odiados pelas pessoas malignas, pelo mundo mau do tempo. Foram perseguidos, foram mortos a fio da espada. Foram mortos sem misericórdia até. Porque eles viveram realmente num tempo difícil, mas também não rejeitaram a fé em Deus, não perderam a sua identidade e prosseguiram firme na fé, na caminhada com Deus. E concluindo, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas, como foi o caso, por exemplo, de Elias, que teve que fugir de Acabe e Jezabel, e agora ele estava dentro de uma caverna enfurnado, com medo da morte. Entrou até em depressão o profeta. E interessante dizer que a Bíblia, ela nunca vai esconder as falhas, os erros, as fraquezas de seus autores. Ela nunca vai esconder a fraqueza desses grandes homens de fé que entraram aqui para a galeria dos heróis da fé. Eles foram falhos, eles falharam, mas a diferença na vida deles, o diferencial era que quando eles erravam, eles pediam perdão a Deus e não mais praticavam aqueles erros e iam aprendendo. Conosco não é diferente hoje. Muita gente vive quebrando a cara, vive errando e não aprende com os erros. Como eu disse no último vídeo, a história, como disse o grande orador romano Cícero, é a mestra da vida. Mas parece que a história, que os exemplos do passado não estão ensinando muita gente em nossos dias. Por exemplo, tão logo passando essa pandemia, nós vamos ver, por exemplo, a crueldade continuar, o homem sendo cada vez mais soberbo, amante de si mesmo. E aqui eu não estou dizendo que a pandemia deveria mudar o mundo, mas deveria sim trazer pelo menos um lampejo de luz para nós refletirmos sobre cada vez mais as nossas vidas, os nossos atos, para que nós venhamos assim então sair do salto e andar como Deus quer que nós andemos em sua presença. E todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, querido e querida espectador e espectadora do YouTube, esses homens morreram e muitas promessas em suas vidas não se cumpriram. Por quê? Porque Deus quis que as futuras promessas que estão por se cumprir, para se cumprir, se cumpra quando nós todos, numa só fé, estivermos juntos, e assim então todas as demais promessas que não se cumpriram na vida desses homens se cumpram também em nossas vidas no porvir, como por exemplo a promessa de habitarmos no céu de glória, numa terra feliz, numa terra onde não há crise e dificuldades, como por exemplo a promessa de vermos o nosso Deus face a face, como por exemplo a promessa de termos os nossos corpos fracos e encalejados pelos dias maus de nosso tempo. Um pensador já disse que cada fio de cabelo branco que nasce em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. É a morte lhe avisando: eu estou lhe matando, eu estou lhe levando, eu estou chegando, mas não importa, porque Deus tem um poder sobre a morte, sobre a crise, sobre o coronavírus, sobre as dificuldades, sobre a crise econômica, sobre a crise na saúde. Deus tem um poder porque Ele está acima de todas as coisas e no seu vocabulário não há esta palavra impossível como tem no nosso vocabulário. E então eu termino aqui
a nossa série de reflexões bíblicas, desses conselhos práticos para as nossas vidas sobre o que fazer em tempos de crise. Então eu pergunto para você, o que fazer em tempos de crise? Devemos baixar a cabeça, por exemplo? Devemos cruzar os braços e esperar somente a morte, a desgraça, a pobreza chegar? Não! Devemos batalhar pela fé como esses homens fizeram. Devemos erguer a cabeça e ir à luta, porque a nossa morada não é aqui. A nossa pátria, ela está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, espectadores do YouTube, povo meu, até o próximo vídeo, até a próxima reflexão. Foi uma honra estar com vocês aqui nesses 6 encontros que tivemos sobre as nossas reflexões bíblicas sobre o que fazer em tempos de crise. Espere o próximo vídeo e tchau a todos vocês!